muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Valéria Oliveira e eu tô aqui para te ensinar modelagem plana. Então, se tu é um profissional de moda, trabalha na área, né? Seja modelista, estilista, alguém do corte, enfim, quer aprender mais sobre esse universo, quer entender como que funciona o molde, aqui é o teu lugar. Se tu estuda moda ou se tu nunca estudou, nunca fez nada de moda, mas tem interesse em aprender como fazer uma roupa, né? Seja para você ou seja para outra pessoa, tem interesse em começar isso na sua vida, aqui é o teu lugar, tá? Eu te ensino modelagem plana então. Olá, boa noite! E hoje eu vou trabalhar com vocês esse vestido aqui, ó. É um vestido de alfaiataria, tá? E ele é bem trabalhado, né? Então a gente tem assimetrias para começar. E ele é um vestido assimétrico. Quando a gente fala em assimétrico, significa que o lado esquerdo é diferente do lado direito, tá? E essa é a maior característica da simetria. Ele tem assimetria tanto na parte superior, ou seja, da cintura para cima, quanto na parte inferior, que é a parte da saia, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, antes de começar a atuar no molde, né, começar a modificar o molde, é entender tudo dessa peça, tudo que tem nessa peça para a gente conseguir aplicar no molde, tá? Então, a gente já entendeu que esse vestido é um vestido assimétrico. O que ele tem? De um lado, ele tem uma manga, é uma manga normal, tá, gente? Ela não é uma manga ampla, também não é uma manga muito ajustada, é exatamente a manga da base. Não tem recorte, não tem prega, não tem franzido, tá? É uma manga bem simples. Do outro lado, a gente não tem manga. Então, a gente vai trabalhar recursos de ajuste para não ter folga nessa cava e nem nesse decote. A gente já teve uma aula aqui especial só falando de folga na cava. Mas hoje aqui a gente vai acabar relembrando, né, alguns aspectos daquela aula, porque a gente vai precisar aplicar aqui nesse modelo, já que desse lado não tem manga, tá? Ele tem um decote V bem profundo, tá? Se a gente pensar aqui na pontinha do V, né? Repara como ela tá, ó, na linha ali do ponto do busto até um pouquinho para baixo. Então, é um decote V bem profundo, tá? O lado que tem a manga, ele tá em diagonal, tá? E ele finaliza no meio da outra perna. Repara como ele faz um canto, né? Ele faz um V assim. Ele faz isso, certo? Esse ponto aqui, ó, tá no meio da perna dela, tá? Então, repara ali. O outro lado é uma saia, né, que tá vindo por baixo. Então, aqui a gente vai trabalhar também a saia envelope. Quando a gente tem um modelo que cruza um em cima do outro, a gente chama de envelope, tá? Então, olha quanta coisa a gente vai ser trabalhada nessa peça. O lado que forma esse Vzinho aqui, ó, ele é mais comprido do que a saia que tá do outro lado. Então, a gente também vai trabalhar comprimentos diferentes. Olhando para a parte de cima, esse lado que não tem a manga, deixa eu ver, eu não consigo dar zoom aqui, dar zoom em mim e não dá na peça. Esse lado que não tem a manga, a gente tem uma espécie de cos, tá? Embaixo do busto, que é exatamente para dar sustentação, porque não, já que nessa parte ele não vai ser amplo, ele não tem manga, né, e é um decote profundo, ele acaba usando essa faixa embaixo do busto para dar uma sustentação, tá? Então, desse lado a gente vai trabalhar o cos. E além disso, a gente tem uma abertura aqui na cintura, tá? Então, desse lado, tá vendo que ele não se conecta, né, com a minha saia. Então, a gente vai tirar um pedaço de molde ali, tá? Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, a gente tem um recorte. A gente já trabalhou aqui também e a gente sempre fala, né, de ferramentas de ajuste.
Essa não é uma peça ampla, não é uma peça solta, embora ela também não seja, né, grudada no corpo. Ela tem a folga ali natural de vestibilidade dela, tá? Uma folga de conforto, onde diz que ela não tá sugada, mas ela também não é ampla, tá? Com isso, a gente vai precisar dar uma ajustada, né, nesse tecido. E aí a gente vai trabalhar o recorte, tanto nesse lado que é mais curto, quanto nesse outro lado que é bem comprido. Ele tem um recorte que tá vindo lá do ombro, passando pela cintura até o final da saia, tá? Eu não consigo dar zoom aqui, gente, eu não sei se pra vocês é possível de dar, tá? Mas ele tem uma costura, se vocês olharem bem de pertinho, dá pra ver essa costura, tá? Aqui no preto acaba que fica também um pouco mais difícil, né, de enxergar essa costura, mas ele tem, tá? Sempre vai ter alguma forma de ajustar essa peça, tá? E aqui dá pra ver. Depois tentem dar um zoom aí, caso vocês não estejam conseguindo ver agora, tá? Então, primeira coisa que a gente vai ter que fazer, quem tem o molde só de blusa e de saia, a gente tem que conectar esses dois moldes, porque a gente tem que criar um vestido, uma parte inteira, tá? Como é que a gente vai conectar? Bem simples, tá? Bem simples mesmo. Vocês precisam criar uma linha reta aqui, que representa o centro do corpo de vocês. Deixa eu trocar aqui, tá? Vocês precisam criar, então, uma linha reta que representa o centro do corpo de vocês, tá? A partir daqui, a gente vai conectar a blusa, colocar o centro da frente, ó, aqui, criei o meu decote, aí ela vai ter o ombro com a pence, a cava, a lateral, aqui ela vai ter outra pence e encostou aqui, no meu centro. Agora eu preciso grudar a minha saia aqui embaixo, tá? O que vai acontecer? Se vocês só tem o molde da saia, vocês vão deixar um espaço aqui, ó, tá? Ele vai acabar dando um espaço. O que vocês têm que cuidar? Que vocês vão conectar esse ponto da lateral. Então, a cintura da saia, ela é de caída, ó. Então, conectei o ponto lá da lateral, e aqui com a cintura, e aqui ela começou a crescer pro meu quadril, ó. E ficou grudadinha aqui no meu centro da frente, e aqui tenho a minha pence. Essa é a forma de criar o molde do vestido, tá? Então, lembrando, o que vocês vão cuidar? De encostar ela aqui no centro e grudar esses dois moldes aqui pela lateral, tá? Não tem problema se ele ficar esse espaço vazio aqui, tá? Não tem problema. Outra coisa que vocês vão cuidar. Ah, se o meu molde não encostou aqui, acabou que um tá maior do que o outro, vocês vão precisar fazer um acerto, tá? Fazer uma correção nessa curva aqui de lateral. Cria uma linha, ó, que una os dois, fazendo esse acerto, tá? Outra coisa, minha pence tem tamanhos diferentes, a pence de cima e a pence de baixo. Mesma coisa, vocês vão precisar criar um meio termo, tá? Então, vai deixar eles, ó, da mesma largura, tá? Esse tamanho com esse tamanho. Então, esse é o princípio. Para quem tem os moldes separados, de frente e de costas, vai precisar fazer isso aqui. Essa é a primeira coisa, tá? Aí, o que eu fiz? Eu acabei passando no papel, eu vou colar o papel aqui, porque é um molde muito grande, não ia caber todo aqui, tá? Mas vocês precisam espelhar esse molde. O que é espelhar? Quando a gente fala espelhar, é duplicar. É eu colocar para o outro lado a mesma coisa que eu tenho de um lado, colocar do outro. Por que a gente precisa fazer isso? Nos outros moldes que a gente trabalhou, a gente não fez isso, porque eram peças simétricas. Simétricas, eu tenho os dois lados iguais. Então, se eu tenho os dois lados iguais, eu posso fazer só um lado e depois, né, ele vai replicar para o outro. Nesse caso aqui,
que a peça é assimétrica, a gente vai precisar desenhar os dois lados para conseguir visualizar, enxergar onde a gente quer que passe cada desses recortes, tá? Cada um desses recortes. Então, eu quero que invadir mais o outro lado, eu vou invadir menos, eu quero que passe perto do busto, eu quero que passe mais perto do centro. A gente precisa estar com esse molde inteiro para conseguir fazer essa visualização, tá? Então, aqui vocês teriam um papel dobrado nesse centro para replicar ele para o outro lado. E agora eu vou mostrar como é que fica, tá? Porque eu fiz no meu papel, que aqui no quadro não vai caber, então eu já fiz no papel aqui para mostrar para vocês. Vamos ver se vai dar certo dessa forma, né? Porque ali na mesa, como a gente fez a outra live, não ia caber, não ia aparecer o molde inteiro. Então vamos lá. Aqui, vai aparecer bem, legal. Vamos lá. Beleza. Então, ó, tem o meu molde inteiro, que é parte de cima com a parte de baixo, então ele tá aqui vestido, né? E a gente espelhou ele. Então eu tinha uma metade e espelhei pro outro lado. Ele tá inteiro agora, tá? Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Feito isso, o que a gente tem que começar a determinar agora? Vamos olhar para a peça aqui de novo, tá? O que a gente tem que começar a observar? Primeiro de tudo, tem comprimentos diferentes, tá? Então eu vou definir qual comprimento eu quero desse lado mais curto, tá? Então eu tenho que sempre levar em consideração, né? O ideal de medir o comprimento é pelas costas, tá? Pra gente pegar o volume do bumbum e não ter perigo de entrar o tecido e aí subir, né? Que é aquelas peças que acabam ficando mais curtas depois, vai subindo, vai subindo. Então, quando a gente mede pelas costas, já é considerado esse volume do bumbum, tá? Então, vocês vão medir quanto que é e vão determinar esse comprimento mais curto, tá? Podem anotar ou já fazer direto no molde. Feito isso, a gente precisa determinar, ó, quanto que tem nesse volume, nesse lado que é mais comprido. Quanto que vai ter de diferença, tá? Então eu vou ver, desse meu tamanho que é mais curto, né? Então tá num tamanho legal, tô cobrindo o que eu quero, o que eu não quero, né? E aí, a partir daquele ali, quanto a mais para esse outro lado aqui que é mais comprido, tá? A gente precisa determinar isso. Eu já deixei aqui previamente riscado, tá? Os comprimentos. Então, o que vai acontecer? Se vocês medirem lá pelas costas, né, vai medir pelo ombro. A gente também já teve uma aula de medidas aqui, tá? Para vocês entenderem como que mede, tá? Se medir aqui pela frente também. Oi, boa noite! Se medir pela frente também vai medir aqui desse ponto do ombro, né? Passando pelo ponto do busto. E aí, considera sempre um pouquinho mais, tá? Para ter aquela segurança. É melhor vocês fazerem um pouco mais comprido e depois vai tirando do que ele ficar curto, tá? Então, tô vindo lá de cima e eu determinei, ó, que o comprimento da minha peça é aqui, esse mais curto, tá? Então, ó, eu já vou riscar esse meu comprimento aqui, que é mais curto. Determinei ali. Opa! Ai, querida! Um beijo pra vocês. Fico bem feliz. Ó, então, determinei aqui o comprimento desse lado mais curto, tá?
Agora, vamos fazer assim, ó. Vamos começar a olhar lá para a parte de cima, tá? Vamos olhar lá para a parte de cima. A gente tem a profundidade do decote V também. Repara que a gente está trabalhando as alturas, então, primeiro, tá? Vimos o comprimento, agora a gente está vendo aqui do decote V, tá? Isso não é regra, mas só para poder facilitar o entendimento, tá? Então, vamos pensar nessa altura aqui para o decote V. Como eu falei para vocês, ó, repara o final do pontinho ali do V, tá? Que ele tá mais ou menos na linha do busto até um pouquinho mais para baixo, tá? Então, eu determinei aqui, ó, bem alinhado com o meu ponto do busto, tá? Deixa eu virar aqui a câmera, ó. Eu determinei aqui bem alinhado com o meu ponto do busto. Vocês podem fazer mais para baixo, não tem problema nenhum, tá? Eu determinei aqui, como eu disse, sempre faz, depois qualquer coisa vai aumentando, né, ou tirando, tá? Vamos voltar aqui. Opa, o que eu fiz? Voltamos? Não sei o que eu fiz aqui. Tá? Trabalhamos aqui. Aqui no decote, a gente também já teve uma aula só de decote. A gente precisa afastar esse decote, tá? Então, a nossa base, ela é bem coladinha aqui. Repara, né, que a curvinha do decote não tá subindo, não tá bem apertado lá. Ele tá levemente afastado. Então, vocês vão determinar qual distância vai ter aqui do ponto do ombro para dentro, tá? Eu considerei 1,5, 2, já tá bom, tá? E aí, ó, marca esse ponto lá, tá? Tá marcadinho. Agora a gente precisa determinar, ó, o final dessa parte que tá cruzando, né? Que é maior, esse lado que tem a manga. Então, vamos comigo. A gente veio lá do ombro, estamos passando aqui pelo ponto do busto. Então, já fizemos aqui, né? Pensando nessa altura do decote. E a gente está se encaminhando, ó, lá pro meio do corpo, né? Do outro lado, tá? Então, essa peça tá cruzando pro outro lado. E aí, quando a gente pensa nesse outro lado, olha, vamos direcionar o olhar, né? A ponta desse molde que tá vindo, ó, ela tá bem no meio da perna, né? Como seria a coxa aqui, bem no meio, tá? Do meio um pouquinho pra dentro. Então, é mais ou menos na posição da pence que a gente tem aqui, ó. Olha a nossa pence de ajuste aqui, tá? Então, o que eu fiz? Eu determinei que ele vai acabar bem aqui, nesse ponto, onde seria, ó, o meio da pence. Deixa eu riscar aqui para vocês entenderem que essa é a cintura, ó. Aqui é a minha linha da cintura. Então, eu determinei, ó, aquele ponto. Vocês estão conseguindo ver, né? Tá aparecendo, ó, o início do ombro. Determinei aqui a altura do decote. Agora, eu tô determinando o quanto eu vou invadir o outro lado, tá? Por isso, a gente precisa ter o molde inteiro. Então, determinei, ó, que ele tá passando no meio. Repara esse molde, né? Aqui é o centro. Tá aparecendo pra vocês? Tá. O centro do corpo com a lateral. Olha o meio aqui, né? Um pouquinho menos que a metade, tá? Ó, um pouquinho mais pra dentro. Então, determinei que ele vem até aqui. E agora, vamos começar a traçar, tá? Começar a fazer esse desenho desse lado. Depois a gente vai fazendo o outro. Como eu falei pra vocês também lá na aula de decote, tá? Eu falei pra vocês da gente fazer, sempre que o decote é V, eu falei pra vocês da gente fazer um pouco curvado aqui no início do decote, tá? E depois vem trazendo ele, pode ir suavizando. Isso para poder ampliar essa curva, tá? Não achatar
aqui no meio do decote, tá? Então, ó, eu vou traçar aqui, ó. Vocês podem fazer mais ou menos à mão e depois pega a curva e vai redesenhando, ó. O que a gente tem que entender? Que esse é o ponto do busto e eu só preciso cuidar, ó, de não ultrapassar o meu ponto do busto, de não fazer tão para baixo a ponto de aparecer o meu ponto do busto, tá? Quando a gente está determinando aqui o decote. Então, se a gente quiser, ó, vamos desenhar ele aqui. Olha como eu mantive isso que eu falei para vocês lá do decote, tá? Eu mantive, ó, essa distância lá do ombro passando aqui pelo meio do decote. Só que para isso eu precisei deixar ele mais curvadinho. Ó. E tô trazendo para cá. Agora, para ligar nesse ponto, a gente pode fazer totalmente reto, tá? Porque aqui é só em questão para poder valorizar o busto realmente. E agora aqui a gente pode fazer totalmente reto, ó. A gente tá criando primeiro um lado para depois o outro, tá? Então, ó, determinei aqui. Agora, né, para poder fazer o outro lado, vamos abrir a imagem aqui de novo. Repara que o outro lado é bem pequenininho lá no final, né? Então, a gente vai olhar para a lateral aqui do corpo e vai determinar um tamanho pequenininho. No máximo aqui 5 centímetros, tá? Pela imagem aqui é mais ou menos uns 5 centímetros, tá? Então, a gente vai determinar, deixa eu voltar aqui. Lembra que eu tinha falado pra gente pensar nessa diferença também de comprimento, tá? Do quanto que eu quero desse lado que é mais curto. Deixa eu riscar aqui pro outro lado também. Tá? Desse lado aqui que é o comprimento curto, o quanto que eu quero que ele cresça? Tá aparecendo pra vocês aí? Tá, né? Então, quanto que eu quero que ele cresça, tá? Eu coloquei aqui no meu, ó, 15 centímetros. E fiz ele, ó, aqui no meu tá 4,5. E eu vou ligar essa ponta lá com o meu biquinho do centro, tá? Repara que pelo desenho a gente consegue ver como ficou uma curvinha, ó, mas uma curva suave, tá? A gente não pode entrar de montão. É uma curva suave. E agora vai acontecer a mesma coisa aqui pro outro lado. O que eu sugiro? Quando a gente tem uma peça envelope e principalmente que tem essa fenda, tá? Que tem essa abertura, que quando ela vai movimentar essa perna vai sair, não façam totalmente reto. Usem uma curvinha aqui também, suave da mesma forma, só que usem uma curvinha, tá? Por quê? Porque essa região aqui de cima tem o volume do quadril, que é curvado, então ele acaba puxando pro lado, tá? Ele puxa e acaba afastando, e com o próprio movimento da perna de ir pra frente, ele abre. Então, pra não ter, né, não correr esse risco de abrir muito a perna e mostrar muito, tá? Faz uma leve barriguinha ali e vai finalizando reto, tá? Então, olha só como eu desenhei aqui. Suave, é uma barriguinha suave mesmo, tá? Ó. Barriguinha e finaliza reto. Isso aqui são segredinhos, tá? Pra vestir melhor essa peça, pra ficar melhor. Se vocês fizerem reto, vai sair peça igual, só que vocês vão sentir essa diferença, tá? Ela vai acabar abrindo muito mais, principalmente porque, como eu falei, essa região tem volume de quadril, então ele puxa o tecido. Ainda mais se ele tiver aberto aqui na frente, que não tiver o outro lado segurando, tá? Então, ele acaba puxando, ó.
Vamos fazer essa curvinha aqui. Suave, ó. E em que sentido a gente tá fazendo essa curva? A gente tá fazendo a curva, ó, com o volume pra fora, né? Pra baixo. Olha só, com a intensidade da curva aqui, porque a gente quer crescer esse molde. Se a gente colocar assim, a gente tá diminuindo esse molde, tá? Então, a gente quer crescer essa parte, ó. Então, a perna dela tá passando aqui no meio. Se eu entendo que a perna dela tá passando aqui no meio, eu não posso fazer a curva pra cima pra diminuir aqui, senão eu vou estar mostrando as partes íntimas aqui, tá? Então, ó, vira pra deixar essa parte maior, pra baixo. Mas repara que é bem suave. No olhar, isso é imperceptível, tá? A gente não enxerga isso. O olho mostra reto. A gente só tá ajudando o tecido, entendendo, né, esse volume do corpo e colaborando com ele, tá? É isso que a gente tá fazendo aqui. Então, pronto, ó. Criamos esse lado. O que que é esse lado? Vou passar de vermelho aqui. Ó, tenho a minha pence, que a gente vai precisar copiar isso aqui num outro papel para poder trabalhar esses volumes, ó. A lateral do meu corpo até lá embaixo. Esse é um lado. Com a pence na cintura, esse é um lado. Tá? Aí, aqui que a gente já pode fazer agora, tá? Marcar as posições do recorte. Lembra que eu falei que a gente vai ter um recorte de ajuste? Essa peça precisa ajustar. Tem volume sobrando aqui, ó. Tá? Então, vai ser bem simples. A gente só vai eliminar exatamente o volume que tá aqui. A gente não vai precisar aprofundar essas pences, porque ela tem que ter uma leve folguinha de vestibilidade, tá? Então, o que que a gente vai fazer, ó? Eu vou conectar o final dessa pence, ó, aqui na minha peça. E aí, depois eu vou cortar aqui, separando essa parte dessa parte, tá? Mas isso é um outro processo. A gente vai copiar isso aqui depois separado, só para vocês entenderem, tá? E a mesma coisa aqui. A gente também vai conectar. Pro outro lado, o que que a gente tem do outro lado, tá? Deixa eu pegar... Deixa eu ver se eu tenho uma caneta de outra cor. Vamos ver se ela funciona. Funciona. Então, o que que a gente tem pro outro lado? Vamos abrir aqui a imagem. Ó, o outro lado, a primeira coisa, a gente tem um vazado. Da minha cintura pra cima, eu tenho um vazado. Então, eu preciso determinar que altura é essa do vazado que eu tenho, tá? O que que é importante a gente observar aqui? Se a gente olhar pela imagem, no centro, esse vazado parece que tá maior do que a lateral, tá? Mas a gente não precisa fazer ele maior. Isso aqui é o próprio movimento, a própria posição dela, né? De estar pra frente, que acabou levantando, tá? A gente vai deixar o mesmo tamanho desse espaço, tá? E aí a gente vai determinar qual que é esse espaço, então. Eu considerei aqui, ó, eu acho que uns 5 centímetros, 4, tá? Considerei 4. Então, a gente vai subir da cintura, ó, sobe da cintura, que é essa minha linha vermelha, a gente vai subir 4 centímetros, tá? E traça. Então, ó, marquei 4. E traça. Então, eu sei que essa parte aqui, ó, ela não vai existir nesse meu lado,
tá? Só vai ter tecido desse ponto pra cá. Nesse lado aqui, isso é aberto, é um vazado, não existe, tá? Daqui pra cima, eu tenho que começar a criar a minha blusa então, vamos olhar ela. Olha só. Do vazado pra cima, a gente tem um cos, tá? E esse cos, então, eu determinei aqui de 5 centímetros, tá? Então, ó, vou marcar aqui, mesma coisa. A gente marca na lateral, marca aqui no centro, faz os quadrados, tá? Eu já tinha traçado aqui, mas vocês precisam fazer ele, ó, esquadradinho, retinho, tá? Ó. Então, esse é o cos da minha blusa. A gente vai precisar separar, tirar esse cos aqui e ajustar. E a blusa, a gente vai precisar fazer o recorte também, que nem desse outro lado aqui, conectando eles aqui, ó, tá? Então, na blusa é isso. Essa parte aqui de cima, desse decote, vocês podem espelhar, dobrar o molde, dobrar o papel, tá vendo aqui no centro, ó, e carretilhar aqui para ele sair exatamente igual pro outro lado, tá? Esse é o ideal que vocês façam, não precisa retraçar ela de novo. É só dobrar o papel e carretilhar, ó, que ele vai sair pro outro lado, ó. Tá? Só que a gente vai parar, ó, nessa linha verde aqui, que é a nossa blusa. Daqui pra baixo ela não existe. É um vazado ali, tá? Opa, deixa eu botar aqui. Ó, então o lado verde, né, é daqui pra cima. Mesma coisa, ela tem o ombro, a cava, a lateral, a pence, aqui a pence da cintura, tá? E aí, como é que vai ficar isso, ó? Tá vendo que aqui eles se cruzaram, né? O vermelho passou por cima do verde. Então, aqui, ó, é onde a gente tem os botões. Ela tem o botão ali, ó, bem na parte do cos, ó. E outro mais embaixo, bem pertinho do biquinho ali, ó, de finalização, tá? Então, precisa se cruzar um sobre o outro, fazer esse trespasse, né? Para poder inserir o botão e também ele prender, tá? Então, ó, um lado é esse vermelho e o verde, aqui a gente fez a blusa e a nossa saia agora, falta fazer a saia desse lado que não tem a manga. Ela vai começar aqui na minha cintura e ela vai fazer toda a cintura. Ela vai prender até aqui o final. Opa, ó. Ela vai fazer aqui toda a cintura, vai prender aqui até o final. Qual que é a diferença do outro lado, tá? Que ela vai, ó, morrer nessa parte aqui mais curta, tá? Fiz colorido aqui para tentar facilitar, mas acaba que vira um monte de risco, né? Porque é uma peça bem mais complexa, tá? Mas, ó, então vamos lá, a gente tem que determinar, ó, essa finalização da saia. Vamos olhar a imagem aqui de novo, ó. Tá vendo que ele também cruza um por cima do outro, né? E essa saia mais curta, a gente consegue ver que ela tá por baixo. A gente tá vendo só um pedacinho da fenda dela ali, porque o outro lado tá passando por cima. Mas esse molde, ele vai até lá o final da cintura, tá? Se a gente vê a parte de cima ali da cintura, né? Imagina que ele tá entrando, ele tá indo lá pra dentro do corpo e vai finalizar aqui no canto da cintura, tá? A gente precisa fazer essa curva, então, que tá vindo lá da cintura, passando pelo meio da coxa e morrendo ali no final da saia, tá? A gente vai fazer também ela levemente curvadinha. Mesma situação. Quando abrir, a gente tá dando um pouco de tecido, ajudando ali, tá? Nessa parte da coxa. Então, vai ser, ó,
levemente curvadinha, morrendo nessa parte mais curta. Faz levemente curvadinha aqui nessa parte de cima. Oi. E depois pode fazer reto, tá? Deixa eu passar de verde aqui pra gente entender, ó. Nossa saia verde, que é o lado mais curto, é isso aqui. Esqueço de voltar ali a imagem. Gente, esse monte de risco, vamos lá entender, tá? Precisa ficar bem claro. Então, assim, nossa peça é assimétrica, né? Ela vai ter um lado diferente do outro e ela tem parte de cima diferente da parte de baixo, tá? Começa por aí. Então, um lado é esse vermelho, que é o da manga, e o lado verde é o lado mais curto e sem manga, tá? Vamos entender isso. Então, o lado vermelho começa lá do decote, marquei a profundidade aqui do meu decote e atravessei, ó, esse é o meu centro do corpo, eu atravessei lá pro outro lado. Esse biquinho do molde aqui da roupa dela, ó, ele morre bem na cintura, então esse é o ponto da minha cintura. E ele tá finalizando bem na cintura e no meio da perna, nessa posição da pence, um pouquinho, Maqui, não é bem no meio, um pouquinho pra dentro, tá? Um pouquinho. Então, é isso que a gente fez aqui. Finalizamos a ponta na cintura e no meio da pence. E aí a gente criou uma curvinha aqui pra baixo, ó, né, pra ajudar esse molde, já que aqui é uma abertura. Esse tá vindo por cima desse e ele morreu lá embaixo, que ele é mais comprido. Do outro lado, mesma coisa, decote. Aqui a gente só espelha para poder ficar a mesma curvatura. E esse molde, ele morre acima da minha cintura, porque a gente tem um vazado aqui, tá? Então, ele tá morrendo acima da minha cintura. Ó, tem o cos, a blusa e a saia que vem até aqui a cintura e passa pro outro lado. Agora, o que a gente tem que fazer desse monte de risco aqui? A gente faz colorido para entender qual parte é qual, tá? Então, o que a gente fez aqui foi determinar o que a gente quer dessa peça. Onde que a gente quer que passe cada recorte, como que a gente quer que seja mais reto, mais curvado, né? Foi isso que a gente fez aqui. Agora, a gente precisa modificar esses moldes, tá? E realmente mexendo, cortando, tirando volume, dando volume, tá? Como que a gente faz isso? Esse molde aqui a gente não mexe, tá? A gente não mexe, a gente copia cada partezinha dessas num outro papel pra gente poder cortar, riscar à vontade e não perder esse original aqui. Porque qualquer coisa que erra, né, que dá ruim, a gente volta aqui, copia de novo, consegue enxergar como que aquilo foi feito, tá? Então, esse molde aqui a gente nunca altera, tá bom? Então, vamos lá. Qual que é a primeira coisa que a gente vai copiar aqui, ó? Copiei aqui a minha blusa, ó. Essa do lado mais curto, tá? Copiei. Como é que a gente copia? Vou botar o papel em cima e vou copiar exatamente nas linhas que passa o verde, que é o quê? O decote dela aqui. Aqui eu vou marcar essa linha reta, ó, que é o centro do meu corpo, tá? Só para eu saber essa medida de trespasse, ó. Faço a marcação do meu ombro com a pence, minha pence. Aqui eu tô copiando a mão livre, tá? Só pra gente não perder tempo, mas vocês precisam fazer com a régua bonitinho. Ó, a pence aqui da cintura, a cava. Isso é muito importante, gente, pelo amor de Deus, tá? É só porque senão não dá tempo da gente fazer aqui. Ó, e a cintura. Esse é o molde da minha blusa.
Repara que, ó, eu não copiei o cos e nem o vazado. É só a parte da blusa, a parte de cima, aquela ali que é mais curta, tá? E aí, o que a gente precisa fazer aqui nessa peça? A gente precisa eliminar pence. A eliminação dessa pence é feita através do recorte ali, tem um recorte para poder ajustar essa peça. Então, se tem um recorte, a gente vai recortar e separar a lateral direita da minha peça e o meu centro direito, eu vou chamar assim, tá? Então, vou separar, vamos cortar. Ó, corta tudo. A gente não vai aprofundar a pence aqui, porque essa peça tem uma leve folguinha. Ela não é completamente colada no corpo, tá? Ó. Tirei o volume tanto da pence superior quanto a da cintura. Eliminei. E agora eu tenho um recorte. Quando eu costurar, eu vou costurar o meu centro com o meu lado direito, ó. E aí, se eu tirei aquele volume, eu vou costurar ele, já vai ficar, ó, ajustadinho. Foi isso que a gente fez aqui. Essa linha corresponde ao centro do meu corpo, só como guia. E esse é o tanto que eu trespassei, que eu invadi o corpo do lado, tá? Então, essa é a parte da blusa curtinha. O que a gente pode fazer aqui para ajudar essa blusa, tá? Aqui a minha base, gente, ela é bem boa, tá? Então, ela já tem o ombro de caída, é bem legal numa posição, então eu não mexo no ombro, tá? Mas a gente pode fazer uma pencezinha morta aqui nessa cava para garantir que essa manga não vai, essa cava não vai abrir, tá? E a gente só faz desse lado, porque é só nesse lado que não tem a manga, nesse braço que é aberto, tá? E aí, como é que a gente faz essa pencezinha morta? Deixa eu botar aqui, ó. A gente dobra milímetros dela, tá? Bem nessa região aqui, ó. Então, ó, vou fazer só só um degrauzinho. Vou lá e faço outro. Bem micro. A gente não pode criar volume. Então, repara, ó, que eu tô dobrando, ó, bem micro mesmo, tá? Dobrando, mas eu não tô criando volume, tá? O meu molde segue retinho, ó. Olha só. Então, é uma pence morta, ela vai morrendo e não interfere no restante do molde, porque eu só quero tirar volume daqui, tá? Isso é muito importante. E isso, mesmo que a base de vocês já esteja bem legal, vocês podem fazer isso. Porque sempre que a gente tem essa região aberta, né, como é o caso da cava aqui sem a manga, ela tende a abrir, tá? Então, vocês podem fazer esse ajuste. Aqui no decote, tá? Vocês também podem fazer uma pencezinha morta. Por quê? Vai ajudar desse decote não se abrir. Conforme a gente movimenta, ele não criar aquele vácuo aqui, uma parte que levanta vazia, tá? Ou da gente descer e ele cair. Então, o que eu faço? Eu ajusto nesse lado aqui, aí seria nesse molde aqui que é o centro, tá? Ó, o meu centro da frente tá aqui, centro. Então, nesse molde eu faria pencezinhas aqui, ó. Pencezinha morta, tá? Faço. Ó.
e vou fazendo. E aí, isso vai deixando o decote, ó, levemente mais curvadinho, para ele se acomodar exatamente, ó, no volume do busto. Olha só como ele fica. Ele já vai se acomodando, fazendo casinha, tá? E se a gente deixa ele totalmente reto ou totalmente aberto, ele pode criar volume aqui, ó, tá? Então, se a gente morre isso, tira isso, é como se a gente apertasse ele aqui no corpo, ó. É essa a função da pence morta, tá? Então, lembra que quando que a gente usa a pence morta? Quando a gente quer um lugar ajustado, mas que esse lugar tá do lado de um lugar que é aberto. Então, eu quero ajustar o decote, só que ele tá do lado dessa parte aberta do V. Então, eu posso fazer a minha pence morta. No caso da cava, eu quero a minha cava ajustada, não quero que ela abra, e ela tá do lado de um espaço aberto, não tem manga. Então, eu posso fazer a pence morta aqui. Aqui no meio, não, tá? É só nessa condição que eu falei pra vocês, ó. Então, aqui a gente tá unindo, ó. Ele vai ficar bem lindo. Esse é um lado, tá? Agora vamos seguir. Parte da blusa. Agora o que que a gente tem aqui? O cos. Vamos copiar esse cos aqui. Embaixo da blusa a gente tem o cos. Tá coladinho lá na minha blusa. Passou pro outro lado do corpo, ó. Sigo esse mesmo desenho do V e vou desenhar ele, ó, até a altura do meu vazado. Faço aqui a minha linha do centro também e aqui a gente tem uma pence. O que que a gente vai fazer aqui? Ó, eliminar, olha só, ali na imagem, ó, ele não tem, tá, esse volume aqui, a gente precisa eliminar. Nesse caso aqui, ele não tem costura, é um cos liso. Se é um cos liso, não é o mesmo caso do recorte que a gente fez ali. Então, a gente precisa realmente eliminar e deixar esse molde sem volume, tá? Naquele caso ali, a gente tá costurando um lado com o outro. E esse aqui não, é uma parte inteira. Repara que a costura que tá vindo do busto, ela morre ali antes de começar o cos. E aí, como é que a gente faz? Corta um lado e sobrepõe. Cortei um lado da pence e vou sobrepor, ó. Vamos colar aqui. Colei. Agora pronto, meu molde tá inteiro. Esse é o cos, ó. O que que tá faltando? Repara como ele já ficou menor, porque a gente eliminou esse volume. A gente precisa fazer um acerto aqui em cima e aqui embaixo, porque tá vendo que ele ficou curvadinho? Já tá acompanhando a curva do corpo. Então, a gente precisa deixar ele, ó, suave nessa parte que ele levantou. Ele levantou aqui e aqui também, ó, subiu. Então, a gente vai equilibrar isso, tá? Deixar ele retinho aqui de novo. Então, ó, só pegar a curva e suaviza ali, suaviza aqui também. Esse é o nosso cos. Ele tá inteiro e a parte de cima ali da blusa não tá inteira. Né? Ela tem um recorte, tá? Da blusa tá feito. Agora a gente tem a saia desse lado mais curto. Vamos lá. A saia começa dessa parte vazada. Olha só, tô copiando a minha saia. Posiciono meu papel lá na parte vazada. Vou copiar. Ó, cintura. Até aqui o
canto, contorno toda a lateral do meu quadril, até o comprimento da minha saia, marco a pence, vou desenhar aqui o centro do meu corpo, aqui o comprimento, e ó, aqui a gente tem a marcação do quanto ele invadiu para o outro lado. Então eu sigo, ó, ele veio até aqui e, ó, tem esse desenho aqui desse lado, a pence. O que a gente vai fazer? Vai criar um recorte aqui também, ele tem um recorte. Como é que faz? Vou ligar o final da pence lá na pontinha do meu molde, em linha reta, tá? Ó. E agora a gente vai cortar essas partes eliminando a pence. E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui o lado esquerdo da saia, o centro da saia e o lado direito da saia, tá? Só pra gente marcar esses nomes pra gente não se perder, ó. E agora vamos começar a cortar. Ó. Então eu vou separar aqui onde é o recorte. Passa pelo lado de fora da pence. Gente, pelo amor de Deus, eu tô fazendo aqui correndo, tá? No olho, assim, vocês façam riscadinho, bonitinho, cortando bem em cima da linha, tá? Ó, passei pelo lado de fora da pence. Pronto, tenho a minha lateral direita. Aqui, preciso eliminar essa pence. Corta lá fora. Pro outro lado, a gente tem, ó, recorte, passo do lado de fora da pence e do lado de fora da pence. Pronto. A saia do lado curto tá feito. Agora a gente tem o nosso vestido, ó, inteiro, que é o nosso lado esquerdo aqui. Vamos copiar. Copiar ele de vermelho. Mesma coisa. Copia o decote. Tchananã, tchananã. Ó, até lá, o ponto da pence. Faço aquela curvinha bem bonitinha que a gente tinha feito. Venho em linha reta até o final lá do meu molde, o comprimento, copio o ombro, copio cava, copio a pence, pence da cintura. Já vou ligar, ó, eu sei que aqui tem que ter um recorte, então eu já ligo o pence da cintura com a pence do busto e já conecto lá com a barra do meu vestido, ó. Copio a lateral. E feito. Agora, o que a gente tem que separar? O centro esquerdo da lateral esquerda, eliminando a nossa pence. Eu tô botando esquerdo e direito, só que eu tô confusa de esquerdo e direito, porque sempre fica ao contrário aqui na imagem e a peça sendo assimétrica agora. Embananada, eu acho que eu tô falando ao contrário, o esquerdo e o direito aí. Ó, vamos lá, dá pra vocês entenderem, né? Ó, então a gente tem que eliminar essa pence, ó. Vem lá de baixo. Corta, corta, corta no recorte. Passa pelo lado de fora da pence pra eliminar ela. Vai lá até a pence de cima. Tirei fora.
Corta fora a pence aqui. Essa união aqui da pence do busto com a pence da cintura, tá? E aqui também, essa posição do final dela com o resto da saia, é legal vocês darem uma suavizada, tá? Fazer ela curvadinha. Isso vai ajudar o molde. Não deixa tão bicudo, ó. Aqui não deixa bico e aqui também não. Faz uma leve curvinha para ajudar, tá? Se a gente deixa reto, o nosso corpo não é reto, ele não entende. E tá feito! Vamos recortar tudo ao redor para poder alfinetar e ver? Ó, eu vou cortar bem ao redor do molde para vocês entenderem, sem deixar papel sobrando, ó. Vamos lá. Sempre que a gente tem um recorte, a gente elimina esse volume, tá? Quando a gente olha na imagem ali que tem um risquinho, que tem uma costura, significa que é uma costura ou de pence ou de recorte. Nesse caso aqui, quando ela é inteira, de cima a baixo daquela parte do molde, significa que é um recorte, tá? Quando a gente enxerga aquela costura só um pedacinho no nosso molde, é porque daí só costurou uma pence, né? Molde assimétrico costuma dar uma confundida na cabeça, mas eu acho que deu bem para entender, né? Ó. Lateral esquerda com o meu centro esquerdo. Eliminei os volumes da pence, ó, aqui de cima e ali do meio. E vamos alfinetar para ver como é que ficou. Vou colocar no manequim para vocês verem. Com a outra parte ali junto também. Quem quiser me mandar sugestões de peças, tá? Ah, Val, eu queria aprender essa aqui, queria aprender essa. Pode me mandar, tá, gente? E aos pouquinhos a gente vai trabalhando aqui. Nenhum molde desses tem margem de costura, né? Então depois vocês precisam incluir margem de costura em todos os moldes. Isso é bem importante. Aqui a gente tá fazendo só a interpretação, que é entender esses recortes, né? Determinar isso no nosso molde, onde que a gente quer que passe cada um deles. Mas para finalizar a modelagem, vocês precisam conferir as laterais, todas as partes que se unem uma com a outra, conferir se elas estão com a mesma medida, principalmente quando a gente faz um monte de recorte assim e que tem cantos, que tem bicos, é normal de dar diferença, tá? Então vocês precisam conferir e aí acrescentar a margem de costura em cada um deles antes de cortar. Que lindo!
Calma aí que eu tô alfinetando, gente. Leva um tempinho. Aí. Já mostro para vocês. Falta pouco, falta pouco. Que lindo! Que bagunça, gente! Olá, boa noite! Que bagunça dos moldes todos aqui. Bagunça boa. Esse molde não teria como a gente fazer ali na mesa, que não ia aparecer todo, e realmente eu já tive que deixar ele mais ou menos desenhadinho assim, senão a gente ia levar muito tempo. Mas me dá uma coisa de ver essas linhas tortas aqui. Meu olho grita. Tem que fazer bonitinho. E ó, vocês vão ver agora aqui no papel, se tivesse com as pences, a pence morta, né? Dobradinha certinho, já no papel aqui ele já ia se adaptar bem mais, tá? Feito! Mais fácil trazer vocês aqui para mostrar. Aqui, olha só. Então, ó, cavinha, aqui é o lado que vai vir a manga. A gente fez o recorte, ó, eliminando o volume da pence, tanto aqui do busto quanto da cintura.
e ele vai até lá embaixo, ó. Ele é mais comprido. O papel aqui é duro, né, gente? No tecido tem o caimento, mas só para vocês verem a montagem da peça, ó, tá? Aqui ele tá passando, ó, bem no centro, ó, do busto. Isso aqui, ó, tá vendo? No papel ele já fica se abrindo. No tecido acontece a mesma coisa, tá? Então, por isso a gente faz, ó, a pencezinha morta, ó. Vem morrendo, pra ele se grudar aqui. Aquilo do decote que eu tinha falado pra vocês, olha como aí sim dá a impressão dele ser um V, ó, tá? Se a gente faz ele reto lá de cima, ele acaba achatando aqui, tá? E aí ele não mantém essa distância. Então, é importante fazer pencezinha morta, tanto desse lado, olha como vai ficar bonito, quanto desse lado aqui, fazer pencezinha morta também. Na cava, a mesma coisa, ó. Quando a gente ajusta aqui, ele pode saltar aqui, porque desse lado é vazio. Então, a gente faz a pencezinha morta aqui. Nesse lado que tem a manga, não faz a pencezinha morta, tá? Ó, daí ele cruza... Deixa eu botar um alfinete ali que tá me incomodando. Esse papel abrindo aqui. Tá. Ó. Melhorou. Ó. E aqui. Ó. Outra coisa de olhar, ó. Que o papel fica armado, a gente não consegue ver direito. Então, ó, essa saia mais curta. E aqui a gente tem aquela abertura, ó, bem no meio da perna. Então, o que que acontece? Se a gente faz ela muito abrindo aqui, ó, conforme ela caminhar, essa perna vem pra frente e isso sobe, tá? Então, tem que deixar ela até lá em cima. Deixa eu abrir aqui, ó. Ela tá até lá a lateral, presa lá, ó, pra fazer esse volume aqui na coxa, tapar esse volume aqui na coxa, tá? Agora abriu tudo aqui. E aqui a gente tem o recorte do centro, então, e a outra lateral. Então, a sainha curta, essa mais comprida, essa que tá vindo aqui. E o que que a gente teria aqui? Ó, a linha do centro, que tinha falado, tá? Esse decote passando aqui. E aqui a gente teria botões e aqui outros botões. Aqui, ó, o cos, tá? Dessa parte do busto, ó, ele tá aqui. Vai ser costurado aqui, tá? Repara que o cos, ele já tá ajustadinho, porque a gente também eliminou o volume, só que ele vai ficar liso e aqui a gente tem essa costura, unindo esse com esse. E aqui é essa parte vazada que a gente tem no modelo, tá? Nosso molde, claro que tá alfinetado aqui de qualquer jeito, né? E também foi cortado de qualquer jeito, tá? Mas já dá pra ter uma noção. E aqui, ó, temos o molde da manga, que vocês não precisam fazer absolutamente nada no molde da manga, tá? Só deixar ele assim mesmo. Se quiser aumentar 1 centímetrozinho, tá? Mas essa manga é uma manga bem básica mesmo, ela não tem efeito nenhum. Só copiar a manga e aplicar, então, nesse lado aqui do vermelho. Beleza? É isso, gente. Tá feita a nossa peça. Aqui, nosso esquema. Esse molde sempre permanece, como eu falei pra vocês, a gente copia pra poder cortar e riscar o outro, pra esse aqui ser a nossa orientação, tá? De tudo aquilo que a gente quer, quando vê, volta aqui. Olha ela ali de novo. Que bonitinha! Tá feita a nossa peça, gente. Produzam, façam, me marquem. Quero ver vocês fazendo essas modelagens, tá? Não pode ficar só aí vendo, né? Tem que aplicar, tem que produzir. Quero ver essas peças, tá? E, deixa eu voltar aqui pra mim. Ah, meu Deus. Aqui.
tá? Quero ver vocês produzindo, quero ver vocês fazendo essas peças, quero ver. E me sigam, gente, me acompanhem, curtem. Eu tô colocando os vídeos aqui no Instagram e coloco lá no YouTube também. Então, se vocês gostarem dos meus vídeos, né, se vocês ressoarem, se vocês gostarem disso, se vocês estiverem aprendendo, se de alguma forma estiver sendo importante para vocês, deixem o joinha de vocês para mim, tá? E me contem nos comentários, podem me mandar mensagem, eu vou ficar muito, muito feliz de receber, tá bom? Se vocês quiserem mandar sugestões das peças, do que fazer, eu vou ficar muito, muito grata, bem feliz, tá bom? Um beijo bem enorme e amanhã eu tô aqui de novo pra mostrar mais, tá bom? Até mais, beijo, beijo!